A gente aqui, também o professor Samuel entrou junto com a gente aí. Samuel, nosso vice-presidente lá da PC Fute. Samuel, quiser falar aí? Boa noite. Ronan, prazer conhecê-lo, viu, meu amigo? Tudo bom, presidente? Obrigado por esse privilégio de palestrar para nós. Vai ser um grande aprendizado, tenho certeza. Costumo dizer para os meninos que não só eles aprendem, sempre todos nós temos todos os dias algo para aprender. E eu estou aqui para aprender hoje também, viu? Bacana, bacana. Todos nós vamos aprender. A melhor forma de... E assim, Thiago, no que diz respeito à disciplina, determinação, foco, resiliência, né? O que mais, assim, vocês falam para eles? Ronan, acho que deu uma... Não sei se foi só no meu. Deu uma cortada. Não, eu acho que o pessoal que está entrando ali aí acaba, né? Ah, sim. E, assim, qual é que é o maior desafio de vocês aí hoje, essa galera? Aqui em Maceió, tá conseguindo me ouvir, né? Tá conseguindo me ouvir? Perfeito. Pronto. Então, aqui em Maceió, a gente tem uma dificuldade, como a gente faz um trabalho... Sim, ele é de transição, os meninos começam na escolinha e aqueles que têm uma aptidão, né, que diz respeito mais ao futebol de alto rendimento, eles vão sendo promovidos para esse alto rendimento. E acho que a maior dificuldade da gente é a partir do momento que se faz essa transição, por conta de uma cultura que existe aqui em Maceió, né, muito, não sei se é enganosa, mas assim, é uma imaturidade, de uma forma geral, com que diz respeito à ida deles para clube, ao dia a dia dentro de um clube. Resumindo, é como se eu tivesse um sonho, para chegar em um determinado patamar, em um determinado nível, só que eu não quero seguir o passo a passo para realizar aquele sonho. Ou que, a qualquer momento, eu recebo uma gama de instruções, uma gama de informações que a gente sempre dá aqui. Eu recebo uma palestra do Ronan que, vamos lá, é maravilhosa, me ensinou muitas coisas, mas na hora que eu tenho uma dificuldade no decorrer da minha carreira, no início da minha carreira, eu não consigo conectar aquilo que eu aprendi com os meus professores para que eu possa superar aquela dificuldade. Na verdade, quando o atleta tem uma dificuldade, sua maioria dos nossos atletas, ele resolve desistir e retornar para sua casa. Então, assim, é essa dificuldade, entendeu? É o caminho para o sonho. Tá. Nós vamos falar bastante sobre isso aí. Maravilha. Já deu aqui, já bateu os 5 minutos, Ronan. Se quiser abrir para iniciar aí, vou só pedir ao pessoal que coloque no mudo, por favor. Se tiverem dúvidas, vocês vão tirando no decorrer. E, Ronan, se quiser começar, viu? Tá, ok. Deixa eu ver aqui se eu mandei o link aqui pro professor Paulo César Guzmão. Não vi se ele entrou aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha até aqui se... Tô aqui, Ronan. Tá ali? Tô aqui, meu amigo. Prazer grande. Prazer grande estar com vocês aqui, com essa garotada toda aí, cheia de sonho. Tem que sonhar mesmo. Thiago tá falando. Não existe dificuldade, cara. Dificuldade no futebol, a gente tem que acreditar sempre, a gente tem que estar lutando sempre pelos nossos objetivos, entendeu? Eu acho que eu entendo perfeitamente o que você coloca, mas eu não vejo isso aí como um obstáculo, eu vejo isso aí como um fator de motivação, entendeu? Sim. Que vai gerar dentro de você, aí vai gerar para dentro de você e deles algo diferente, porque o futebol é isso aí, ele vai vencer aquele perseverante, a perseverança, aquele que vai ter a luta, né, até o final, seu objetivo profissional, o seu sonho, o sonho dos seus familiares, as não frustrações, as transições, elas sendo corretamente feitas pelos profissionais adequados, né, dentro da sua
sabendo respeitar cada momento, cada idade, cada dificuldade. Isso é o futebol, cara. O futebol é dessa forma. Estou falando para vocês aí, cheio de meninos, e eu estou aqui numa... Eu tô com 59 anos e ainda continuo aprendendo, ainda continuo vivendo sonhos, ainda quero mais coisas dentro da minha vida profissional. Estou aqui sentado cheio de meninos, tenho certeza que vou aprender muito com vocês hoje aqui. Vamos trocar bastante informações com o nosso amigo Ronan ali, que é o expert, é um cara que me fez o convite na hora. Eu falei para ele que ia participar, que estava junto. Mas é importante para todos eles, que eles possam ter dentro deles essa chama acesa da vitória, da luta, que a vida é isso aí. Ela vai ter dificuldade do início até o final. Nada. As conquistas elas vão ter que ser valorizadas e isso é fundamental. Isso na história de cada vencedor, você vê esses momentos de dificuldade, essa luta, essa busca, e a cada dia vão aparecendo essas situações e a gente vai ter que estar pronto para vencer. Maravilha. Tá bom, Ronan? Maravilha. Gente, para quem não sabe, convidei de última hora aqui, né? Que é Paulo César Guzmão, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, treinou diversos clubes grandes no país, está nos prestigiando aqui com a presença e dando uma palhinha aqui dentro da apresentação. Nós poderíamos ficar a noite toda escutando ele, com certeza. E iríamos aprender com quem está lá dentro. E já foi campeão, trabalhou com grandes craques, enfim. Ronan, eu trabalhei, assim, se eles entrarem depois nas minhas páginas, no meu IGTV, aqui no meu Instagram, vocês vão ver que eu peguei garotos aí na seleção. Eu fui jogador, eu fui treinador de goleiro, eu fui assistente técnico, eu fui treinador, hoje eu estava como coordenador, né? E sou instrutor dos cursos da CBF. Tenho as licenças da UEFA, né? Trabalhei em clubes na Europa, trabalhei em clubes na Ásia, enfim, rodei o mundo inteiro, e saí de uma cidade bem pequenininha aqui no Rio de Janeiro, chama Sepetiba, interior do Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, e ainda estou nessa luta dentro do que a gente mais ama, que é o futebol, e aprendendo a cada dia, estando aqui disposto a estar sentado, tá ouvindo cada um de vocês, independentemente da idade que tem, mas as experiências que cada um vão passar, que vocês vão estar passando aí, o Ronan vai estar passando para a gente nessa palestra dele, vai ser enriquecedor e a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou. Né, Ronan? Isso é que é o mais importante. Né? Amém. E outra, para não esquecer do estudo, eu sou professor de educação física, trabalhei no município do Rio de Janeiro, como professor do município do Rio de Janeiro durante 15 anos. Meninos da idade de vocês, pegando essa parte de formação. Então, isso é muito mais importante. É a nossa formação, porque a minha vida profissional ela foi até 27 anos. Eu joguei até 27 anos. Eu rompi o meu ligamento cruzado anterior e eu optei em não fazer a cirurgia, porque naquela época a cirurgia não era como é hoje. Né? Você tem um processo de recuperação muito melhor. Então, eu optei em parar de jogar porque eu já tinha uma formação profissional, eu já era profissional, já exercia a minha função paralela ao futebol e pude dar a sequência à minha vida profissional dentro daquilo que eu mais gostava. Então, eu uni a parte da teoria, que foi o estudar, né, a parte acadêmica, com a minha parte prática, do que eu sempre amei, que foi jogar futebol. Eu fui goleiro. Então, vocês vão olhar lá depois, na minha página, é Paulo César Guzmão. Meu nome é PC Guzmão. Se vocês botarem, vocês vão ver. Aí vocês vão ver na minha página, tem vários vídeos com Ronaldinho, Alex, Fred, Nenê. Enfim, hoje esses meninos que estão todos jogando, Marcos Goleiro, Dida, Rogério Ceni, hoje que estão virando grandes treinadores, todos foram meus atletas lá atrás, em São Paulo. Que legal. Corinthians, Palmeiras. Já estou colocando o link aqui no... Como diz os meus atletas do skate, tá pesada essa live aqui, de tão forte que tá. Gente, assim, hoje nós vamos falar sobre mente de campeão, né? Quando a gente fala de alto desempenho, o conceito de alto desempenho significa fazer aquilo que precisa ser feito com os recursos disponíveis sem arrumar desculpa.
Então, quando a gente fala que você está trabalhando um atleta com alto desempenho, você tá formando ele para enfrentar obstáculos, superar desafios. Uma coisa importante, entrando já nesse início, que o professor PC Guzmão falou sobre as encrencas que vocês vão enfrentar durante a vida inteira, né, dentro do esporte, dentro do futebol, e essa é uma das maiores realidades. O ser humano, para estar feliz, ele precisa de desafio. A nossa vida é um desafio. Eu faço psicologia, né? E a gente fala em psicologia que viver é um sofrimento. Imagina só a situação, vocês que estão começando agora, que estão me escutando, enfim. Você está lá na barriga da sua mãe, quando de repente você sai da barriga da mãe, onde era um lugar quentinho, onde você tinha toda a comida, você tinha o aconchego. Você sai da barriga da mãe, a primeira coisa que você recebe é uma palmada na bunda, com o médico te segurando pelas pernas, para poder respirar, já é um sofrimento. Então, isso vai ser o período todo, do início da tua carreira até o final. E uma coisa eu vou dizer para vocês, alunos, futuros atletas, não é o que acontece na tua vida, e sim a maneira que você vai reagir ao que acontece que vai fazer de você um campeão. Então, eu tenho atletas, por exemplo, que lesionaram o LCA também, professor, atletas que foram para o banco, atletas que tiveram algum problema disciplinar, que tiveram que se render. E também tive aquele atleta que, quando ele estava num nível alto e, de repente, ele sofreu uma indiferença ou até mesmo uma injustiça por parte de um treinador, de um preparador físico, do clube ou da esposa, do esposo, você sentiu tão mal que o desempenho caiu lá embaixo. Então, o que vai diferenciar vocês dos grandes craques? Ou melhor, o que vai fazer de você um grande craque? A maneira que você vai lidar com cada situação durante a tua carreira, né? Então, quando eu olho um atleta de alto desempenho, ele tem 4 competências que tem que estar sempre sendo desenvolvidas com determinação. A primeira é a competência técnica, segundo, a competência física, a competência tática e a competência emocional. E por que eu vou trazer para o lado do emocional isso? Porque é a minha área, né? Porque hoje, no alto rendimento, está tudo muito parecido. Tecnicamente, todo mundo sabe dar um passe. Tecnicamente, todo mundo sabe a parte tática. Tecnicamente, fisicamente, os clubes estão muito parecidos. Mas o que diferencia? O que pode ser a grande diferença? É isso aqui, ó, a nossa mente. A maneira como a gente reage ao que está acontecendo. E, para isso, precisa de treinamento também. Então, a gente treina física, treina tática, treina a parte técnica, mas muitas vezes nós esquecemos a parte emocional. E quando eu falo emocional, gente, é preparar a mente para a ação. Então, quando a gente fala de concentração, a gente tem que entender que é o quê? É fazer aquilo que eu preciso fazer, concentrar-se na ação. Quando eu falo em foco, por exemplo, vocês devem ouvir muito dos treinadores isso, tu precisa ter foco, você precisa ter foco. Foco são 3 elementos. Anotem aí para vocês o que é o foco, gente. Foco, em primeiro lugar, é vontade. Sem vontade, não adianta levantar o bumbum da cadeira porque vai dar errado. Então, você precisa trabalhar essa vontade dentro de si. Quais são os teus objetivos? Quais são os teus sonhos? Eu adoro, por exemplo, seu Thiago, quando chego num clube de futebol, mesmo os caras velhos, já cascudos, vamos dizer assim, né, já profissionais, eu gosto sempre de perguntar, qual é que é o teu maior sonho? Gente, qual é que é o teu maior sonho? Quanto custa esse teu sonho? Né? Aí, muitas vezes, o cara me diz assim, Ronan, o meu maior sonho é comprar uma casa para minha mãe. Meu maior sonho é jogar no exterior. Meu maior sonho é ser camisa 10 da seleção brasileira. Mas quanto custa isso? Aí muitos me dizem, uma casa para minha mãe custa 500 mil. O carro que eu quero dar para meu pai custa 300 mil. Eu digo, poxa, você não realiza sonhos com grana. Você realiza sonhos com vontade. É vontade de acordar cedo para treinar, é vontade de fazer a fisioterapia quando tem que fazer, é vontade de seguir o conselho do fisioterapeuta para você recuperar mais rápido. Eu tenho um atleta
que vocês devem conhecer, que é o Arthur Nori da ginástica, né? Trabalhei bastante tempo com o Arthur Nori. Ele só me entra em contato comigo quando tá precisando, né? Ele foi medalhista no Rio. E o Nori, uns 2 anos atrás, me ligou e disse assim, o professor, me dá uma mão que eu quero ir para o Mundial, só que eu estou lesionado. Eu preciso curar rápido. Aí eu perguntei para ele assim, qual é a competição que você tem mais importante para disputar esse ano? O campeonato era no próximo ano, né? Ele disse, Ronan, pô, esse ano eu não tenho campeonato. Eu tô lesionado, só pro ano que vem, eu quero ir pro Mundial ano que vem. Não, tu tem um campeonato esse ano. Qual é o campeonato mais importante? Eu não tenho. Não, você tem sim. E esse campeonato que você tem que disputar hoje, a vontade de ganhar e a execução tem que ser tão perfeita que tu não pode ser terceiro, tu não pode ser segundo, tu tem que ser medalha de ouro, primeiro. Ele disse, poxa, eu não sei, eu tô lesionado, como é que eu vou competir? Aí eu deixei dar uma pausa dramática para ele pensar e eu disse, recuperar o Nori. Então, se você não recuperar o Nori e for primeiro lugar em recuperar o Nori, você não vai para o Mundial no ano que vem. E se você não vai para o Mundial, você não vai ter condições de título, muito menos de medalha, né? O que aconteceu? Ele focou tanto, que ele fez um sentido para ele, ele botou tanta energia em fazer o que era certo, que o ano passado, ano retrasado, se não me engano, ele campeão do mundo de ginástica. Então, a vontade é o que vai nos mover. Eu tenho uma frase que eu digo assim, quando existe vontade, até o impossível treme de medo. Se nós pegarmos atletas aí da história, como o Michael Jordan, o próprio Cristiano Ronaldo, eles treinaram muito os fundamentos do futebol, os fundamentos do basquete, para se transformarem em grandes craques, porque eles não nasceram talentosos, eles se transformaram em talentosos. Então, se você quer ser um campeão, precisa de muito foco, e para ter foco precisa de vontade. Segundo, você tem que concentrar-se na ação. O que é concentração? É concentrar no que precisa ser feito. Então, a nossa mente, nós temos que ter um cuidado, porque ela sempre vai focar no que não pode, ao invés de focar naquilo que eu preciso fazer. Quando eu foco, por exemplo, não posso errar, eu estou trazendo para mim ansiedade, eu estou trazendo para mim dúvida, insegurança. Entende? Agora, quando eu digo eu vou agir desta forma, em busca do meu sonho, meu objetivo, a concentração vai para o acerto. Eu tenho uma frase, professor PC Guzmão, que eu digo assim, ó, quanto maior for o prazer em competir, menor vai ser o erro, menor vai ser o medo de errar. Quanto maior for o foco no que tem que ser feito, menor vai ser a ansiedade de errar. Então, você tem que trabalhar a mente para acertar, e não com aquele medo de cometer erros. Porque quando a gente está com medo, os professores que são de educação física sabem, a nossa fisiologia, a nossa biologia, ela vai mudar. Então, por exemplo, nós temos, gente, 5 sentimentos básicos, tá? 5 sentimentos básicos. Lembrem da Marta, do futebol. Eu, para quem me conhece, eu sou fã do futebol feminino, trabalho hoje as meninas da seleção brasileira feminina, mais da metade são minhas atletas. Temos meninas aqui, também temos. Lembra da Marta? Tem menina? Pô, tem menina? Show, meninas. Muita menina online. Tá? Eu sou fã do futebol feminino, já trabalhei com a seleção brasileira feminina sub-20, trabalhei na Granja Comari, enfim, né? Meninos, não fiquem tristes, trabalhei com a seleção também trabalhei com o Daladeia na seleção sub-20, sub-17, mas o meu coração é para as meninas. Mas vamos lá. M de Marta, sentimentos básicos. M de Marta é medo. A de Marta é amor. R de Marta é raiva. T de Marta é tristeza. O outro A de Marta é alegria. Medo, amor, raiva, tristeza e alegria. São 5 sentimentos básicos. E nós, se queremos ter alto desempenho, nós temos que ser conscientes. Qual é o estado de humor que eu estou agora? Qual o sentimento que eu tenho nesse momento? Se eu tiver com raiva, eu tenho que trabalhar essa raiva. Se eu tiver com tristeza, eu tenho que trabalhar essa tristeza. Porque isso vai influenciar diretamente no desempenho. E se mexer no meu desempenho, o meu rendimento ele vai cair. Os resultados eles vão ser diferentes, né? Então, olha só que interessante. Tudo aquilo que eu penso vai alterar imediatamente aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto vai alterar a ação, ou seja, o resultado.
Então, às vezes, o pessoal me pergunta, Ronan, como é que eu faço para me dar o máximo, chegar em estado de alta performance? Você precisa dar uma descarga emocional positiva antes da performance. Você tem que trazer isso para ti. Então, se você está com ansiedade, é medo, porque a ansiedade é um derivado do medo. Se você está com nervosismo, você está com medo. Os músculos estão duros e você não consegue dar um passe de 2 metros. Entende? Eu tinha um jogador lá no Santos, gente, assim, ó, eu não posso falar o nome das pessoas, tá? Então, não me pergunta que eu não posso falar. Alguns jogadores eu posso dizer que me autorizam, né? Então, vamos lá. Eu tinha um jogador no Santos que ele me contratou porque ele tinha um problema. Olha só o que ele me dizia. Professor, se eu errar a primeira bola, eu não jogo bem. Certo. De cada 10 bolas que você pega, 10 primeiras bolas que você pega, quantas você erra? Ele me disse 6. Então, quer dizer que em 60% dos jogos você joga mal? Sim. Gente, é um problema, porque ele tinha uma crença dentro da cabeça dele que ele tinha que acertar a primeira bola. Então, se ele errava a primeira bola, ele jogava mal. Então, o que eu ensinei para ele? Estratégia. Vamos criar uma estratégia para que isso não mais aconteça? Primeiro, eu ensinei ele a identificar esse nervosismo e trabalhar esse nervosismo pensando nos acertos. Uma das técnicas mais importantes da psicologia esportiva, gente, é a visualização, tá? Olha só. Olha que loucura é isso que eu vou ensinar para vocês. O nosso cérebro, quando você imagina que está jogando o jogo que ainda não aconteceu, com riqueza de detalhes. Olha o que é riqueza de detalhes. Você tem que escutar o barulho da bola mentalmente, você tem que sentir o cheiro do gramado, o suor escorrendo pela camisa, e escutar o barulho da bola quando você bate nela, escutar o barulho da torcida. Se tu criar uma visualização na tua cabeça como se fosse real, o teu cérebro não sabe que aquilo ali é uma mentira, que é só uma visualização. Para ele, está acontecendo. Então, eu pedi para ele visualizar. Visualiza aqui, então. Vamos criar uma visualização. Eu fui narrando. Imagina a primeira bola, ela vindo, você dominando, sentindo confiante. Sinta a confiança. Sinta o orgulho de estar vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. E fomos trabalhando tudo isso na cabeça dele. Cara, ele já aumentou e muito o acerto da primeira bola. Muito. Porque para o cérebro ele estava acertando todos, ele tinha muito mais confiança. Outra estratégia que nós criamos foi a seguinte: ao invés de pegar a primeira bola, dar um 3 dedos lá na direita, ou fazer uma inversão da esquerda para a direita, cara, tenta tocar de lado, porque passa aquela questão de não posso errar a primeira bola. E o desempenho do atleta melhorou muito, porque ele pôde interpretar o que ele estava sentindo e criar uma estratégia para mudar aquilo. Então, se eu quero ter mais concentração, eu preciso, em primeiro lugar, treinar o que eu preciso fazer. E esse treinamento ele pode ser real em campo, como também ele pode ser mental. Sim. Ok? E em segundo lugar, o que ele tem que fazer? Saber identificar o que ele está sentindo e também saber modificar esse sentimento para que ele tenha, então, um alto rendimento maior. Então, a concentração, ela depende disso, né? Então, eu poderia falar de concentração aqui, Thiago. Eu tenho conteúdo, assim, para concentração para umas 10 lives, né? Eu quero até falar... muitas técnicas de concentração. Pode perguntar. Não, deixa eu só reafirmar o que você está falando. A gente tem aqui, Ronan, um programa de mentoria, né, que eu criei junto com a nossa equipe aqui de trabalho, e uma vez por semana a gente deu até uma parada agora, porque a gente está reformulando, né, o conteúdo. A gente tem um programa de mentoria de atletas que uma vez por semana o atleta é atendido por nós. A gente trabalha dentro da plataforma do Google, e a gente tem uma vez por semana ele acessa um conteúdo relacionado ao futebol, né? Seja ele falando sobre a questão psicológica, maravilha, sobre as regras do futebol também, que tem muito atleta que sabe jogar, mas não entende de regra, né? Sobre a parte emocional. E uma coisa que eu sempre falo para eles, e sempre falei, e acho que quem fez parte aqui, quem está fazendo parte da mentoria, é sobre a questão do treinamento mental, né? Da mesma forma que você pode treinar o seu corpo, você pode também treinar a sua mente, e aí o treinamento mental é justamente dentro disso que você acabou de falar aí,
que é a questão da visualização. Você fazer com que o seu cérebro pense que é real, né? Aquela situação, ele vai achar que é real mesmo aquela situação. Você está fazendo nada mais nada menos que um treinamento mental. Então é muito importante isso. Né? E o atleta pensa muito que só dentro de campo é que ele vai conseguir resolver as suas ações. E se ele não treinar a sua mente antes, hoje em dia o futebol é 90% físico, né? Parte física, e eu digo que também 90% mental, equilíbrio mental. Né? Se você não tem, o seu talento não vai servir muito. O mental ele vai determinar todas as outras. Sim. A qualidade de todas as outras. Para você ter uma ideia, eu tenho atletas que eles buscaram estratégias estratégia para mudar o estado mental, tá? Existem várias, mas, por exemplo, eu tenho uma atleta da seleção que antes de entrar no jogo, ela assiste os gols dela pela seleção. Ela chega a se arrepiar. Bom. Esse se arrepiar é importante. Eu tenho atletas, por exemplo, que lembram o jogo da sua vida. Então, você lembrar de um jogo que você jogou muito bem e voltar mentalmente a esse jogo, você se sente poderoso. Porque dá uma descarga de emoção positiva no teu corpo e o teu talento ele vai aparecer. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um jogador que inclusive foi de seleção brasileira, tá? Menino, tá? Que ele tinha problema de visão periférica. Ele não conseguia enxergar quem estava atrás dele. E uma das coisas que eu descobri trabalhando com ele foi que ele ficava tão preocupado em não errar que ele não cuidava quem estava atrás. Então, eu sempre digo, quem pensa em não errar, erra muito. Olha só, quem pensa em não errar, erra muito. Quem pensa em acertar, acerta muito. Então, a gente tem que chegar num estado onde as coisas deixam fluir, que é chamado de fluxo, né? Então, a concentração, ela precisa de fluxo, que nós já vamos chegar lá. E quando eu chego nesse estado mental, eu não quero saber se eu acertei ou errei, simplesmente eu vou fazer o que eu sei. Você não vai se julgar se errar, não vai se culpar. Porque o atleta ele não pode se culpar durante o jogo, durante a partida, por ter errado um passe ou ter levado um gol. Porque aí fica tão nervoso que os músculos ficam duros, a fisiologia muda, né? E ele acaba levando mais gol ainda. Né? Então, tem que vencer rápido a frustração. Só que, como tu falou, é treinamento mental, não é de uma hora para outra. Tudo vai começar com a consciência. Eu sei o estado mental que eu estou sentindo, eu crio estratégias para mudar e eu treino em campo ou eu treino mentalmente para preparar. Gente, uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter como atleta é definição de objetivo. Você não pode entrar num treino sem definição de objetivo, você não pode entrar num campeonato sem definição de objetivo. Então, quando vou trabalhar uma equipe completa, eu trabalho de duas formas a equipe. Eu faço intervenções emocionais para fazer os caras sentirem vontade de ser uma equipe de trabalho e sentirem vontade de juntos buscarem um objetivo, mas 80% do trabalho quem faz é o técnico. Eu ensino o técnico a executar, porque para mim o técnico é o que manda. É o cara que tem que ser inspiração para aquela galera que está ali, tá? Então, uma coisa que eu falo para vocês mais jovens, gente, eu vou pegar pesado com os pais agora. O professor PC Guzmão, até eu quero que ele faça uma intervenção. Renan, posso entrar um pouquinho aí, porque tá bom demais. Isso é muito importante para eles, para as meninas que estão. Desculpem, meninas, vocês são maravilhosas. Vocês ganharam a Libertadores agora, no último final de semana, para o Brasil, título inédito. Parabéns. 4 atletas minhas estavam lá. Então, assim, isso é muito bacana. Adoro as meninas participando, se soltando. Hoje, com incentivo, né? Eu trabalho nas licenças da CBF, o Ronan também. O incentivo que a gente dá para o futebol feminino, assim, hoje a gente vê os resultados aí bacana. Então, assim, eu vejo o que vocês estão falando. A gente vai criar, dentro do que o Ronan, ele vai criar gatilhos, ele tem âncoras, né? Os jogadores, eles vão ter, cada um vai ter um equilíbrio da forma das suas emoções, de acordo com aquilo que viveu de positivamente, né, Ronan? Aquilo que ele guarda dentro da cabeça dele. O mental é fundamental, o treinamento, o equilíbrio mental é fundamental, e como o Thiago falou, é muito importante, o mental ele se treina, por isso que o Ronan está aqui, por isso que o Ronan é importante na participação
das equipes que ele trabalha. Por quê? Porque ele trabalha esse lado da emoção, que é a parte específica dele. E eu vou criar vou colocar uma pergunta aqui. Vocês acham que o treinador também não tem os medos e os receios? Ele não precisa dos gatilhos? Vocês acham que o treinador é o quê? É um super-herói dentro do campo? Ou ele não precisa também? Ele acha que os jogadores estão olhando para ele, qual é a forma que eles olham para ele? Mais precisa, no vestiário, entendeu? Perfeito, professor. Então, assim, ele precisa de todo esse treinamento que está todo mundo falando também, ao entendimento do jogo, aos conceitos e às ideias do jogo, que todos têm que dominar, todos têm que entender em todas as suas funções, o que é determinado momento do jogo, qual é a minha participação, a forma que eu vou atuar. Eu estou pronto para atuar? Técnico, tático, físico e emocionalmente, eu estou equilibrado nas minhas ações? Eu estou pronto para as tomadas de decisões que o jogo vai me exigir? Então, tudo isso é um equilíbrio, porque nós somos movidos a emoções. Então, nós temos o medo e a coragem. O que é a coragem? É a estratégia que a gente cria para vencer o nosso medo. Então, isso tudo vai dentro da nossa cabeça. São os hábitos que a gente vai criar durante os nossos treinamentos. São os hábitos. A vida, assim, somos repetidamente o que fazemos. Então, portanto, a vida, ela não é um feito, ela é um hábito, né? A excelência é aquilo que a gente vai fazer no dia a dia, as repetições, para a gente poder o quê? Errar e acertar, errar e acertar. Não existe uma palavra sem a outra. Não existe acerto em erro, não existe erro sem acerto. Assim que a gente vai caminhar na nossa vida inteira. E eles vão estar nesse processo de ensino-aprendizagem, nós vamos estar nesse processo o tempo inteiro, para que a gente possa equilibrar nossas ações, equilibrar nossas emoções e as nossas tomadas de decisões, elas sejam, né, dentro de um aproveitamento as melhores possíveis dentro da nossa equipe para ajudar dentro do resultado que a gente quer, que é o quê? É a vitória. Maravilha, maravilha. Muito bom isso que o professor falou. Só um pouquinho, Thiago. Isso que o professor falou ali é super interessante. Ele é um ser humano também. E aí, sabe uma coisa, professor, que eu vejo, e eu vou falar para vocês que estão me ouvindo aqui, os jovens. O professor está falando ali e tem jogador mexendo na chuteira, mexendo na meia, coçando a barba aqui para o lado, tá? As meninas arrumando o calção e não estão olhando para o treinador. Nessa hora, o treinador é um ser humano, o ego dele fica ferido, porque ele pensa, não estão dando bola para mim. Então, tu quer ter a confiança. O que é confiança? Eu confio em você quando você me escuta. Eu confio em você quando você me elogia. Eu confio em você quando você faz assim, ó. Estou entendendo, professor. Né? Então, às vezes tem aquele lateral que é mais fraco e é titular. Ninguém sabe por que o mais fraco é titular. Eu sei, porque muitas vezes é o cara que o técnico tem confiança, porque é o que prestou atenção na pré-eleição, é o que prestou atenção no esquema tático. Funciona assim. Eu estava na Copa do Mundo eu fiquei aqui, mas eu me lembro que o professor Doriva me ligou e disse assim, Ronan, fulana, eu vou ter que tirar do jogo, né? E me ajuda a fazer essa menina pensar melhor. E qual o problema? A guria tinha feito 2 gols e tinha dado 2 assistências e ele queria tirar ela do time. Por quê? Ela não cumpriu a função tática. Ela cumpriu uma outra função. Ganhar de Papua Nova Guiné, por exemplo, de 9-0 é fácil. Fazer 2 gols e 2 assistências é fácil. Agora, eu quero ver quando você jogar com a Suécia. Eu preciso que ela siga o plano tático contra a Suécia, né? Então, gente, isso é importante, segue o que o técnico diz. Então, os pais que estão me ouvindo aqui, eu vou dar uma pauladinha nos pais, tá? Vou dar uma pauladinha assim. A gente fala aqui no Rio Grande do Sul, um diálogo dessa diferença entre comissão e os atletas. Vamos lá. As mulheres são mais emocionais do que os homens, em média, tá? Em média. Mas é possível tu encontrar um homem mais emocional do que a mais emocional das mulheres, tá? Então, faz parte porque elas têm muito mais empatia. Sabe que a Andressinha, né? Andressinha uma vez me disse, eu perguntei qual é que é a diferença, Andressinha, do homem e mulher. Quando eu comecei no futebol feminino, né? Ela me disse assim, Ronan, os meninos, eles brigam no treino, se peitam, mas terminam o treino, um diz pro outro assim, vamos dar uma volta no shopping? E os dois vão passear no shopping. Vão lá comer um lanche e tal. É dessa maneira. As meninas não. As meninas é assim, ó. Ronan, não quero jogar com fulana. Mas por quê? Há 10 anos atrás, ela me deu uma entrada num treino
e eu não esqueci até hoje. Tu vê, elas guardam muito mais no coração, tá? Em média, as mulheres são mais emocionais. Então, o trabalho emocional com as meninas, o primeiro ponto que nós temos que trabalhar, tem diferença, tá, técnicos? Tem diferença. Um treino para menina, você tem que trabalhar primeiro o ambiente. E olha só que interessante, se você tudo que tu utiliza para as meninas funciona com os meninos, tá? Por exemplo, a base do trabalho em equipe é a confiança. Só que para existir confiança, eu tenho que te conhecer na sua essência. A liderança, por exemplo, eu só confio num líder quando eu conheço esse líder na essência, onde eu conheço a vulnerabilidade deles. Eu me lembro que eu estava trabalhando num clube de futebol de Série A do Campeonato Brasileiro Feminino e tinha uma menina que ninguém gostava dela. E aí eu fiz uma dinâmica chamada Conte Sua História. Do 1 aninho até a data que você estava, você tinha que contar a sua história. O técnico participou, todo mundo participou, eu participei. E aquela menina que ninguém gostava, colocou lá que com 14 anos, tá, tinha sido abusada sexualmente. Olha que história triste, gente. Muito forte foi a história. O que aconteceu? Quando as outras viram essa história lá no Conte Essa História, que era uma folha com listado, todo mundo foi lá e abraçou ela, e uma me disse assim, agora nós entendemos porque ela é assim. A partir daquele momento, gente, o time ele pegou uma outra força, porque elas se conheceram, tá? Então você não pode trabalhar uma equipe que vai disputar um campeonato sem você trabalhar a confiança, a admiração e o respeito, tá? Eu até hoje, gente, eu trabalhei com 8 clubes, 3 masculinos não, 4 masculinos e 5 femininos, assim, trabalhando. Eu só tive um clube que eu não consegui chegar no objetivo. Só uma equipe, tá? Que não deu certo. O restante todos a gente chegou no objetivo, trabalhando a confiança, o respeito e a admiração, tá? E olha que interessante, o amor é respeito e admiração. Então, se você respeita e admira alguém, você tem amor por essa pessoa. E se você está trabalhando em grupo, você tem que trabalhar muito isso. E a questão da emoção, para fechar essa questão da emoção das meninas, o que a gente tem que trabalhar muito nelas? A questão do controle mental. Então, entender, por exemplo, raiva. Raiva é o sentimento do controle, mas, ao mesmo tempo, é o sentimento da mudança. Líder que não tem raiva, atleta que não tem raiva, não pode ser atleta, não pode ser líder. O maior líder da história é Jesus Cristo. Todo mundo fala, Jesus é amor, mas Jesus também foi raiva. Tem uma passagem bíblica que eu adoro que diz assim, ó, Jesus chega no templo, diz para os mercadores no templo, não é para vender produtos na casa do meu pai. Só que aí, no outro dia, ele volta e tá todo mundo vendendo de novo. O que Jesus fez? Saiu quebrando tudo. Tá na Bíblia isso. Ele vira as mesas, ele xinga todo mundo. E foi raiva? Ou ele fez, deixa eu derrubar tua mesa. Não. Ele foi duro. Então a raiva é o sentimento da mudança. Só que eu tenho que trazer a raiva para mim. Então, se o técnico não me escalou, eu tenho que pensar o que eu vou fazer para mostrar para o técnico que eu sou boa jogadora. O que eu vou fazer para provar para o preparador físico que eu vou melhorar fisicamente? Agora mesmo eu estava conversando com uma atleta do Shakhtar, não, qual é o nome dos times lá de Moscou? É o CSKA e o Lokomotiv, atleta Lokomotiv, agora é tarde. A técnica chegou para ela e disse assim, ó, tu tá muito fraca fisicamente, né? E ela levou uma ofensa. Só que eu já tinha ensinado o lance da raiva. Ela ficou com muita raiva. E essa raiva ela vai concentrar o quê? Na ação. O que eu vou fazer para mostrar para essa técnica que eu posso melhorar? Então tem que trazer para ti o que eu posso fazer. Entende? As meninas, por exemplo, quando são frustradas, elas se frustram. Tristeza muito forte. Cara, a tristeza é o sentimento do aprendizado. Só que o atleta ele tem que vencer rápido essa frustração. Como é que eu venço rápido a frustração? Primeiro entendendo que eu estou frustrado, que eu estou frustrada. Os meninos também têm muito isso, mas a menina mais. Então, quando eu tenho um sentimento ruim, eu tenho que botar o sentimento sentado da minha perna
e dizer assim, ó, o que tu quer me dizer, sentimento? Então, a maior parte das pessoas vão dizer para vocês, não pensa nisso, não fica triste, não fica com raiva. Não, fica com raiva, fica triste. Mas tenta entender o que a tristeza quer dizer. Tô triste porque errei o pênalti. Tá bom. Tristeza, que ruim, errei o pênalti. Não devia ter errado. Se culpe por um tempo. Mas depois que você foi lá, se culpou e se apertou como uma espinha, que dói, pense, o que eu vou fazer agora para não errar mais esse pênalti? Tá? Treinar mais, ter mais tranquilidade, usar alguma técnica de respiração antes de bater o pênalti, sempre buscando estratégias. Então funciona assim a preparação mental. Só que não é de uma hora para outra, é várias vezes você errando o pênalti, treinando a mente, e aí vai chegar um momento que você não erra mais nenhum. Professor PC, quer falar alguma coisa sobre essa questão aí? Sobre a questão da raiva, da emoção? Claro. Porque quem falou foi o Samuel, né? Eu estou anotando aqui. O presidente. Eu estou anotando para eu não perder a minha linha de raciocínio, entendeu? O vice, o presidente é o Thiago, eu sou o vice. Então deixa eu te falar. Beleza. Tudo Cara, junto. vocês como os líderes da equipe aí, das meninas, dos meninos, o treinador, ele é um provedor de zona de desconforto. Dá para entender? Não sei se esses meninos vão entender o que eu estou falando. Se não entender, joga que eu falo. Ele é um provedor de zona de desconforto. Ele incomoda, ele vai incomodar os atletas dele. Por quê? Porque ele vai ter que tirar o melhor de cada um. E quando ele vai tirar o melhor de cada um, é porque ele vai querer formar campeões. Então, para eu formar campeões, eu tenho que conhecer a minha equipe no geral. Eu tenho que conhecer a forma de reação, como a minha equipe reage. Como ela reage a uma adversidade, como ela reage no momento bom e no momento ruim. O que incomoda, o que faz a minha equipe melhorar. Então, eu vou ser um provedor de desconforto. Por quê? Porque os campeões, quando eu digo campeões, eu englobo todo mundo, que nós somos campeões da vida. Só aí a gente está vivo aqui, a gente é campeão. O nosso processo de gestação, a gente briga com milhares e milhares, fecundação, para você só um estar aqui, para a gente estar aqui, nós estamos aqui. Nós somos vencedores, nós nascemos para vencer. Todo mundo nasceu para vencer. Então, quando a gente vai fazer o treinamento é para isso aí, para a gente conhecer as formas de reações dos nossos atletas, para a gente saber usar em determinados momentos. O Ronan falou, por que joga o A, B ou C? Enfim, joga porque dentro do período de treinamento, do conhecimento técnico, do conhecimento emocional, ele vai estar pronto para o jogo em determinados momentos. Ele está melhor do que o outro, que tecnicamente pode ser melhor, mas emocionalmente eu posso estar equilibrado para determinado jogo. Então, assim, a montagem de uma equipe campeã, ela envolve vários fatores. Esse fator que todos estão falando, razão e emoção, individualidade e coletividade, a palavra chama-se comprometimento, a forma que eu vou me comprometer ao meu grupo e qual é a forma que eu me motivo para fazer o meu melhor. É o quê? Na adversidade ou na hora que está tudo bom? É na hora que eu estou tomando uma bronca pesada ou é na hora que o meu treinador me abraça? Isso o treinador ele vai detectar no dia a dia qual é a forma que a sua equipe vai reagir aos determinados momentos do jogo, para ele poder tirar o melhor. Então, o treinador ele é um provedor de desconforto, ele tem que tirar o atleta da zona de conforto. O tempo inteiro ele tira o atleta da zona de conforto. E aqueles que sobressaem, como se falou no início, se citou o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, é porque cada um venceu de uma forma peculiar, de uma forma em que é uma particularidade deles, a individualidade deles sendo aguçada nos seus determinados momentos. Então, assim, não sei se eu fui muito claro, mas assim, o treinador ele tem que saber gerir, ele é um gestor do desconforto. E o atleta ele tem que saber que ele vai ter que trabalhar na zona de desconforto o tempo inteiro, porque a vida é desconforto.
A vida é feita de desconforto e a gente tem que estar motivado a isso. E isso que o senhor falou, a vida é feita de desconforto. O nosso cérebro, jovens, ele não gosta de desconforto. Ele evoluiu para não gostar de mudança. Ele odeia mudança. Imagina o seguinte, nós éramos da época das cavernas, o nosso cérebro ainda é da época das cavernas, a gente caçava, cuidava do fogo, enfim. Aí, a partir do momento que o ser humano ele descobriu, por exemplo, que não precisava mais caçar, que ele poderia criar os boizinhos ali, as ovelhinhas, poderia plantar, ele ficou preguiçoso. Então, o nosso cérebro, toda vez que tem que gastar tempo e energia, a primeira coisa que ele vai dizer para você é não gaste. Então, toda vez que você vai aprender algo novo, o teu cérebro, a primeira coisa que ele vai dizer é não estou gostando, desiste. Então, uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras, né, tanto no mundo corporativo como no esporte, se você tem um objetivo e você já pensou em desistir 1 milhão de vezes, é porque você está no caminho certo. Por quê? Porque o fraco, o que acontece? O perdedor, ele vai chegar naquele momento da dificuldade, ele vai dizer, não vai dar certo, não vou conseguir. E ele recua. O vencedor, ele vai chegar aqui, vai ver que está difícil, mas ele vai continuar. Ele vai se perguntar, o que eu tenho que fazer para superar isso? E aí, nessa insistência, ele vai encontrar muita dificuldade, vai encontrar pessoas que vão atrapalhar, vão encontrar situações que vão incomodar, só que vai chegar um momento que, de tanta consistência que ele tem, ele consegue superar isso. E ele chega. Então, isso que o professor falou, de tirar da zona de conforto, incomoda. E se incomoda é porque você está fazendo a coisa certa. Porque a gente precisa de desafio. Sem desafio, a gente olha para trás e não tem orgulho de nada. Então, se eu perguntar para o professor Paulo César Guzmão, para o Tiago, para o Samuel, que são mais velhos, para os pais de vocês, e perguntar qual a parte da tua vida que você olha e diz assim, poxa, eu me superei. E eles vão começar a contar com um sorriso no rosto, com orgulho isso. Por quê? Porque foi difícil, eles continuaram. Então, quando a gente lembra desses momentos de um jogo que eu me superei, de um problema que eu tive e consegui recuperar, eu me sinto forte. E a gente precisa se sentir forte. Só que para sentir essa força, eu tenho que saber enfrentar os desafios. Se está difícil é porque está certo, porque eu estou indo bem. Thiago, tu disse que ia cancelar essa live e abrir outra, já não está nos 40 minutos? Rapaz, foi o seguinte, eu ia até explicar isso. Quando caiu minha conexão aqui, eu pensei que tinha encerrado. Inclusive, mandei até em alguns grupos que a gente ia mandar um novo link. Só que o Zoom, porque assim, eu não tinha usado mais o Zoom, estava usando outras plataformas e vim atualizar novamente hoje. Mas ele liberou, não sei até quanto tempo, mas assim, eu acredito que está ilimitado. Então, ele já deve estar dentro do plano que eu tinha tentado contratar e deve estar ilimitado. Se cair, gente, aí eu lanço um novo link nos grupos, mas eu acredito que não vai cair. Beleza. Olha, e se cair... Deixa eu só falar, porque daqui a pouco eu vou estar participando também de uma outra reunião da NUPEF, né, que é um grupo de estudo de especialização de futebol, que aí já vem uma outra parte de formação, mas é de professores, né, de mestrado e doutorado. Uhum. Então, assim, só para falar para os meninos aí, para o Tiago, para o Samuel, deixar um recado para o menino, não sei também quando vai cair, mas vou precisar sair, que a nossa vida, ela é feita de desafio, você falou muito bem. O vencedor, as pessoas, elas não costumam ver a trajetória e nem a caminhada do vencedor. Elas só veem o momento que ele está, o pódio. Mas para se chegar no pódio, rapaziada, o caminho, ele vai ter diversas dificuldades, entendeu? A gente vai ter que ter estímulos de todas as situações. Às vezes a gente vai se sentir sozinho, mas no sozinho é que a gente encontra aquelas forças que vêm lá de dentro, aquela força que vem lá de dentro, não desanima, não desmotiva, segue em frente, porque a vida vai ser isso aí. As tomadas de decisão são meninos com um sonho bem grande e que cada um, independentemente do que vá acontecer na sua trajetória no futebol ou não, tenham estímulos, né, de vencedor o tempo inteiro. Estímulos de vencedor, isso aí é que a gente está precisando. E a outra, a palavra-chave, você falou, respeito.
comunicação com o colega. Saber se comunicar é a grande chave do sucesso do trabalho em equipe. Saber se comunicar é fundamental para que a gente possa ter a nossa trajetória de vencedor aí, um caminho bem amplo, um caminho bem longo, né? E deixando o mais importante, amigos por onde a gente passar. Eu acho que essa é uma grande palavra. A gente precisa desses momentos. Esse é um momento grandioso, a gente poder estar falando. Eu nem sei, o Roné nem me falou, o Thiago, o Samuel, da onde vocês são? Eu nem... Qual local do Brasil? Maceió, Lagoa. Maceió. Ó, aí, ó, cheio de torcedor do CSA, do CRB, do Asa de Arapiraca, ali, ó. Tá cheio de... A galera toda aí. Eu nunca trabalhei em Maceió. Eu moro aqui em Maceió, né? Casei com uma lagoana, tô aqui trabalhando com o Thiago, mas sou de São Paulo, sou paulista. Ah, que bacana, que bacana. Eu nunca trabalhei em Maceió. Oi? Corintiano? Sangue de Jesus tem poder. Nome de Jesus. São Paulino. O professor PC Guzmão trabalhou no Corinthians, né, professor? Trabalhei no Corinthians. Em São Paulo só não trabalhei. Eu trabalhei Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa. No Nordeste eu trabalhei no Ceará, no Vitória e no Sport. Não, em Pernambuco eu trabalhei nos 3. Sport, Santa Cruz e Náutico. Mas hoje eu falo muito para os meninos, doutor Ronan e professor PC, falo muito para todo mundo. Tipo, o Thiago sabe disso. Até já pedi para eles fazerem relatórios, que eu aprendi isso quando eu estava na base, quando estava lá no Brasília, do Oscar, né, do Oscarinho, eu estava fazendo minha base lá, onde eu me tornei profissional. E eu aprendi lá. Eu comecei minha base muito cedo, mas eu fui aprender lá com quase 18 anos, que eu tinha que assistir futebol. Um atleta, ele assiste futebol não como um torcedor, ele tem que assistir futebol para aprender, para ver, como um atleta mesmo. Ele não pode ter opinião como torcedor. É claro que todo mundo torce, né? Quer que o time ganhe, não sei o que, tal. Mas eu até já pedi para os meus atletas fazerem relatório para eles começar a assistir o futebol de uma forma diferente, não como torcedor daquele time. Eu falo para eles, eu assisto o jogo de todo mundo. Se tem jogo na televisão, eu estou assistindo para ver a opção tática, independente se é Corinthians, se é Palmeiras, eu sou São Paulino, mas eu assisto todo mundo, eu discuto todo mundo. Se você falar assim, Samuel, qual que é o time titular do Palmeiras? Eu sei. Qual que é o time titular do Santos? Agora eu sei, sabe? Qual que é eu sei, sabe por quê? Porque eu gosto do esporte. Eu gosto de assistir o futebol num todo, né? E eu estou ensinando certo? Está corretamente, Ronan, professor PC? Tá, é assim. Deixa eu só te falar. É o Samuel que está falando? É o Samuel? Isso, sou eu mesmo. Deixa eu só falar para vocês assim. Tá claro que tá, porque a gente tem que assistir aquilo que a gente é apaixonado, que a gente gosta e a gente tem que fazer. Futebol é estudo. Tem que estudar o futebol. Meninas, ouçam. Se você não estudar futebol, você vai ficar para trás. Então você hoje tem assim. E vocês vão entender quando vocês veem os comentaristas, vocês vão ver 2 tipos de comentários. Um na TV aberta, né? Vão botar aqui a Globo, a Band, a Record, a SBT, são TVs abertas, ou na TV fechada, Sport TV. E vocês vão ver as formas de comentários de futebol. O Sport TV vai comentar futebol no seu estudo. O que é o futebol? Como se desenvolve o futebol? Quais são as fases do jogo? Vocês sabem quais são as fases do jogo? Quantas fases o jogo ele tem? Vocês sabem? Os meninos, eles sabem? As meninas sabem? Sabem quais são as metodologias usadas para se treinar as fases do jogo? Quais são os conceitos e as ideias dos momentos do jogo? Quando você está com... O que determina uma fase do jogo? Entendeu? Vocês sabem o que determina a fase do jogo? Uma fase do jogo? Uma fase ofensiva, uma fase defensiva? Isso é muito fácil. É quando eu tenho a posse de bola. Se eu tenho a posse de bola, eu estou numa organização ou numa transição ofensiva. Eu vou atacar o adversário, ou contra-atacar, vamos falar assim. E se eu estou sem a bola, eu estou numa fase defensiva do jogo. Eu estou numa transição defensiva ou numa organização defensiva. O que eu vou fazer numa organização defensiva? Eu vou reagir pós-perda? Eu vou querer recuperar a bola o mais rápido possível dentro do campo do adversário? Ou eu vou baixar minhas linhas de marcação para trabalhar em bloco médio ou bloco baixo? Isso é estudo. Eu tenho que estudar, não adianta eu só saber jogar. Eu tenho que saber as fases do jogo e o que eu vou fazer
dentro das fases do jogo, qual é a função que eu vou exercer. Aonde eu estou. Quantos jogam? Com quantos entra um time em campo? 11? Todo mundo toca na bola ao mesmo tempo? Então, eu tenho função com e sem bola, não é verdade? E com a bola, eu tenho que trabalhar, e sem a bola, eu tenho que dar a opção, quando eu estou numa fase de construção, uma fase ofensiva, eu tenho que dar a opção para quê? Para a linha de passe do meu companheiro. Eu tenho que dar a opção para eu poder transpor e progredir para a linha do meu adversário e fazer o gol. E quando eu estou sem a bola, qual é a minha função? Eu tenho que recuperar a bola onde? Nos setores. E lá atrás, eu vou deixar, então, todo mundo tem sua função. Então, todo mundo tem que entender qual é a participação dentro do jogo, com a bola e sem a bola. As tomadas de decisões são importantes para o desenvolvimento de formação. Vocês estão num processo de formação, então vocês têm que ter um entendimento do jogo. O que é o entendimento do jogo? É a forma que eu vou estar dentro da minha tática individual, dentro da minha equipe. O que eu vou fazer. Independentemente, não estou falando da qualidade individual, da criatividade individual, que isso aí pertence a cada um. Isso é dom, mas o desenvolvimento não. Cabe a quem vai estar trabalhando com vocês para desenvolver o melhor possível. Mas ensinar eles, falar para assistir dessa forma, não como torcedor, mas sim como um atleta, até o Ronan pode responder, o professor PC, tá correto, né? Porque assim, eu vejo eles comentando, eu falo, olha, mente de torcedor, não tem nada a ver isso, porque hoje o futebol é totalmente, né? Hoje tem um analista de desempenho, hoje tem uma equipe que fala, por exemplo, uma coisa muito interessante é que ninguém entendeu porque o Jorge Jesus tirou naquele jogo do Flamengo o Bruno Henrique e o Arrascaeta, acho que foi isso, naquele jogo. Eu não sei se foi esses dois. E ninguém entendeu porque tinha tirado os dois. Só que depois o pessoal do Flamengo foi falar que os dois estavam desgastados fisicamente. Só que o torcedor não quer saber disso, né? Tá maluco? Por que foi tirar o atleta? Mas olha só, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, as intervenções... Ronan, eu estou te atrapalhando aí, Ronan? Não, professor... Ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês que vocês vão ter que entender. Nós estamos fazendo uma boa dobradinha. Vocês vão ter que... eu estou usufruindo de vocês dois aí, desculpa. Fica à vontade. Não, bacana. Mas olha só, quais são as ferramentas que os teus alunos mais usam hoje? Olha só, eu estou falando, olha os processos de evolução do futebol e nossa, evolução humana. Qual é a ferramenta que eles têm mais fácil acesso? Todos eles têm. O que eles têm? Qual é a ferramenta que você pode usar de trabalho? Né? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Isso aqui, ele conecta com o mundo. Ele procura, ele busca aqui o que ele quer. Então, ele não pode chegar na rede social, ou no Google, ou no YouTube, enfim, e buscar só, vou ver um gol assim, não. Ele tem procura de metodologias de trabalho, o que é. Você tem ensinamento do que é o futebol, de cada função de comissão técnica, quais são as montagens de comissão técnica, o que cada um tem que fazer, né? E de jogadores, as funções, o que exerce, o que podem fazer. Então, você tem que saber usar essa ferramenta que eles mais usam, que eles não podem ficar olhando rede social se eles jogaram bem ou jogaram mal, porque simplesmente eles entraram em campo e eles têm função a cumprir. E, de repente, eles não cumprem aquilo que os torcedores estão imaginando, e aqui o tribunal vai julgá-los de uma forma que eles não estão esperando. Eles querem ver elogio aqui. Mas isso aqui não diz nada, a rede social. Ela não vai dizer se você é bom ou ruim, porque ela não tem o entendimento do que você precisa naquele momento para se desenvolver. Ela vai te julgar se você jogou bem ou mal. Entendeu? Nós é que temos que criar para os jogadores, que aí é o trabalho que entra tudo isso aí, todas as funções, que entra a questão de que é muito importante, mas não vai ser o que vai te dar o diagnóstico do que você está fazendo, o que você desenvolveu e o que você precisa desenvolver. Isso aí é o teu dia a dia, isso aí é o hábito, isso aí, quando eu já falei, é o treinador, é o comandante, é o líder, que é o provedor, que vai saber se eles têm desenvolvimento ou não. Equilíbrio nas ações e nas emoções. Porque quando eles pegam e eles olham o celular e veem que estão sendo criticados, cancelados, a primeira coisa é introspecção.
se encolhe e aí não vai desenvolver mais nada, meu amigo. Então, Nunca mais. Ó, isso aqui é uma grande ferramenta, mas para quem sabe usar. Tem que saber usar essa ferramenta da melhor maneira possível. E em cima disso que o professor falou, muito bem colocado, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, modelagem. O que é modelagem? É você tem que ter alguém para se espelhar. Então, quando comecei esse lance de palestra, eu fui atrás do melhor palestrante, o melhor mentor de atletas do país, que é o Roberto Chiniachik. Não sei se o professor Paulo César Guzmão conhece. Claro que eu conheço. Eu sou considerado filho dele, inclusive por ele, né? Então o que acontece? Eu quis entender como esse cara fez. Então, quando você conhece você tem um modelo, quero ser parecido com o Messi, tá? Mas o que o Messi faz para ser tão diferente? Você procura trazer para você aquelas características, poxa, você vai evoluir, porque você já tem uma ideia, né? Sem nunca perder a tua essência. Então, você pode se inspirar em várias pessoas, você modela várias pessoas, mas na hora de seja apenas você, ok? E essa questão de olhar vídeo é importantíssimo, gente, porque aí você está enxergando ali uma forma real do que está acontecendo. Por isso, quando o professor Paulo você estava falando, eu falei, meninas, presta atenção. As meninas, infelizmente, elas não estudam futebol, porque elas só jogam. Quando você olha a parte tática e o que elas fazem fora do horário, elas não olham um jogo da Champions League, elas não olham um jogo do Campeonato Brasileiro, elas só fazem a parte delas. Então, as meninas têm que ser mais disciplinadas nesse sentido, tá? De buscar modelar padrões de jogo, formas de jogar e assim por diante. E a outra questão do celular que o professor falou, nós estamos começando falando de foco. Foco é vontade, concentrar-se na ação, e o terceiro, evitar distrações. Então, quando eu trago uma distração para a minha mente, vai mudar o meu sentimento e vai mudar a minha atuação. Então, se eu leio alguma coisa que eu fico triste, cara, pensamento tristeza, sentimento tristeza, na hora de jogar o desempenho cai. Então, por isso que nós temos que ter o que nós chamamos de blindagem da negatividade, tá? O que é a blindagem da negatividade? Vocês têm que saber exatamente o que deixa você se sentindo negativamente e se afastar ou blindar. Sabe, professor, eu tive um atleta no Corinthians, da base, que quando ele dormia em casa, ele ia com tanta raiva pro jogo que era expulso. Ele percebeu que tinha esse padrão, né? E aí a mãe dele me contratou e eu fui trabalhar a cabecinha dele. E aí descobri que a mãe dele era daquelas mães tão exigente, que xingava tanto ele, que ele chegava no jogo, botava tanta raiva no jogo, que era expulso. Aí eu fui entender o que fazia ele ficar com raiva, né? Aí eu descobri, ele tomava banho, sabe como é que é menino é bagunceiro, deixava a cueca tirada, deixava a toalha tirada, a mãe dele xingava, e ele ia bravo pro jogo. Aí ele montou a seguinte estratégia, né? Ou dormir na concentração um dia antes do jogo, ou dormir no alojamento, ou melhor ainda, não deixar a cueca no chão, que a mãe não ia irritar ele, entende? Então, quando você tem um sentimento ruim, você tem que achar estratégias. Então, tem situações que te deixam para baixo, te afasta, pelo menos 24 horas antes do jogo, tá? Perfeito. Questão de treinos, tem coisa que deixa você ruim em treino, cara, se afasta disso, ou muda o teu comportamento, ou blinda ou se afasta. Faça isso, porque senão vai mudar. Celular é um veneno, gente. Ronan. É um veneno para quem não tem controle emocional. Tiago aqui. Diga. Tem uma estratégia que eu até passei para os atletas nossos quando a gente estava na mentoria, que existe uma dificuldade que muito menino tem, eu acredito que alguns profissionais também, mas aí falando das faixas etárias que a gente trabalha, que é o nervosismo para quem não começa jogando. Se para quem começa jogando existe um certo nervosismo por começar jogando, tem aqueles que ficam no banco e alguns não veem a hora do jogo acabar e não entrar, né? Ou quando entra no jogo, entra com o emocional tão abalado que não consegue desempenhar suas funções. Então, hoje eu tive uma que ficou brava porque não saiu jogando como titular. Aí não quis jogar bem hoje.
Ficou Pronto. brava comigo e entrou, fez corpo mole porque eu não coloquei titular. Pronto, Alô, então. estão me ouvindo? Tô. Alô, Sim. estão me ouvindo? Sim. Só, já vou responder aí vocês. Só para me confirmar, o professor Paulo César saiu? Ele saiu, Não, né? tô aqui, já tô saindo. Tá. Eu deixei, Ronan, eu deixei ali... Que eu vi NPC Guzmão aparecendo. Eu botei o meu endereço de rede social ali para eles. Isso, pessoal, seguir. Eu posto bastante coisa. Eu sigo o Ronan, reposto as coisas que ele coloca. Muito interessante essa palestra para eles. Quem falou agora foi o Thiago, foi o Samuel, não consigo identificar. Foi o Thiago. O Thiago. As meninas que estão assim. Vocês vão ter que saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe o grande lance do vencedor é saber trabalhar em equipe. Independentemente do que o treinador achar que ele tem que colocar você para começar jogando, ou para jogar um tempo, ou para jogar 45 minutos, ou então jogar um minuto, ou então nem jogar, é o espírito de equipe. É você saber que você é importante dentro da sua participação, ou dentro do jogo ou não, ou numa colocação para um companheiro ou não. Enfim, vocês são importantes da melhor maneira que o treinador de vocês achem que vocês possam exercer a função de vocês. E o respeito ao colega. Porque às vezes você acha que está pau da vida com o treinador e você está faltando com respeito com o teu colega, aquele que está do teu lado ali. Então, assim, o trabalho em equipe, ele é o que dá a direção para o sucesso. Então, assim, muito sucesso para todos vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui, ó. A gente já ficou aí, tem 1h15, né? Não caiu já uma vez, já voltou. 1h15 falando sobre futebol. Se pudesse aqui, a gente ia ficar até 3, 4, 5 horas. O Ronan vai passar mais coisas sensacionais para vocês. A experiência dele é fantástica. O cara vencedor. Obrigado, professor. E o sucesso para todos vocês. E a outra, ó, se cuidem do papai, da mamãe, do avô, do titio, cuidem do lado. E isso aí, esse momento que a gente está passando aí, ele vai passar já. E a gente vai estar vivendo tudo junto. Tá bom? Amém. Bênção. Fica obrigado, professor. Sucesso depois para todos. Depois falamos. Depois. Obrigado pela sua participação aqui. Grande abraço. Obrigado, PC. Obrigado. Abração. A questão, assim, respondendo o que tu perguntou, a questão das meninas. Então, primeira coisa, meninas, a gente tem que entender o seguinte, como a gente se comporta. Uma das coisas mais importantes é a gente ter autoconsciência de como nós somos, tá? Quando eu estudo os maiores atletas da história, os maiores líderes da história, a primeira coisa que eu percebo nesses caras e nessas mulheres é que eles têm um nível de humildade muito grande, tá? Gente, o que é humildade, tá? Humildade não é fraqueza. Humildade é você definir um objetivo e saber que tem que mudar comportamentos, aprender novas habilidades, ter novas atitudes para chegar onde quer. Então, isso é humildade. Então, quando você entra, por exemplo, no jogo chateado com o técnico, você tem que transferir esse sentimento de raiva que você tem, ou de tristeza por ter botado você no banco, para mostrar, eu vou dar valor a jogar bem para provar para ele que eu não mereço estar no banco. Então, você concentra a sua ação no que tu tem que fazer para mostrar que ele está errado, para mostrar que tu não merece estar ali. Agora, se você entra, por exemplo, em campo, isso vale para os meninos também, que os meninos também fazem isso, tá? Se entrar em campo querendo, não vou jogar bem, ou não vou dar 100% de mim porque ele me botou no banco, poxa, aí eu sempre pergunto, né? Olha só, para você, perguntei uma vez para um atleta do skate isso aí, campeão do skate, um dos caras aí que vocês conhecem, quem curte skate, quem vê skate. Agir de beiço, a gente chama, não sei se vocês conhecem o termo de beiço, professor Thiago, aí em Maceió, de birra. Agir de birra é uma atitude de profissional ou é uma atitude de amador? Não querer seguir o que o técnico quer, porque ficou no banco, é uma atitude de profissional ou uma atitude de amador? Vocês estão respondendo mentalmente aí, né? Sim. Se mostrar indisciplinado porque ficou no banco, é uma atitude de profissional ou uma atitude de amador? Aí eu te pergunto, última perguntinha,
Você quer ser profissional ou quer ser amador? Se você falou amador, continua agindo assim. Agora, se você respondeu que quer ser profissional, poxa, muda o teu comportamento. Vai ter que mudar o teu comportamento. Só que vai doer, porque o teu ego está ferido. Mas não adianta você transferir isso para os outros, querer se vingar. O verdadeiro campeão ele nunca quer se vingar. Ele quer mostrar no futebol, quer mostrar no talento. Tá? Porque quando a vitória é justa, até o adversário te aplaude. Né? Então, poxa, não é uma atitude legal. Então, dentro da consciência, o que é importante, eu vou dizer para vocês, meninas, vocês são muito mais competitivas do que os meninos. Então, o nível de competitividade de vocês é mais alto, tá? Porque a mulher, ela é territorial. Olha só que interessante. A mulher é mais territorial do que os homens. Por exemplo, os homens, eles funcionam assim, tá? Tem o líder, que é o alfa lá, e todo mundo vem abaixo do alfa. Vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui o caso do Inter, aqui do Rio Grande do Sul, do Grêmio, que está mais na minha realidade, eu conheço melhor os jogadores. Por exemplo, o Internacional tinha um cara chamado D'Alessandro. Quem entrava no Inter tinha que entrar abaixo do D'Alessandro, porque ele é o líder, tá? Então, às vezes, quando entrava alguém que queria ser líder também, ia dar um embate, mas daqui a pouco um ia ficar um pouquinho mais fraco e ia ficar abaixo. Porque quem manda é o D'Alessandro. Acabou a história. No feminino, você não tem uma líder, você tem várias líderes. Porque a liderança feminina, ela é circular. Se cria uma líder e todo mundo vai ao redor dela. Aí é o famoso grupinho, os famosos grupinhos. E quando a gente treina meninas, a gente tem que falar sobre isso e fazer com que as meninas entendam que não pode formar grupinhos. Porque senão fica um grupinho competindo contra o outro. Então, por exemplo, a menina que se sentiu injustiçada já tem um grupinho. Aí a outra que entrou no lugar dela tem outro grupinho. Aí fica um grupinho brigando com o outro. Cara, não vai dar certo. Eu trabalhei num time também de Série A aí do Campeonato Brasileiro Feminino, e quando eu fiz uma dinâmica lá sobre onde nós íamos trabalhar essa questão da confiança, eu percebi que o time estava dividido em 6 grupos. Cara, como é que nós vamos ser campeão dividido em 6 grupos? Nós temos que unir todo mundo. Todo mundo tem que entender que tem momentos, como o professor Paulo César Guzmão falou, que eu vou colocar uma atleta, vou tirar a outra, porque eu tenho um entendimento que aquele jogo vai ser assim ou vai ser daquele jeito. Por isso que muitos treinadores eles trabalham, às vezes, com 15, 16 titulares, eles falam, né? Porque eles vão mexendo as peças. Então, ter a consciência que vocês são mais competitivas é importante. Quando vocês começarem a perceber que vocês estão disputando emocionalmente uma posição chateada com outra ou com o técnico, faça uma pergunta, se é um comportamento de profissional ou de amador. Vai doer, cara. Tu vai dizer, poxa, mas é de amador. Então muda. Porque se tu quer chegar num nível de jogar nos grandes clubes de futebol brasileiro, cara, você vai ter que mudar. Porque senão vai ser difícil. O pessoal vai te afastar. Professor, tá acabando minha bateria já aqui. Tá? Uhum. Tá acabando minha bateria. Não sei se nós temos... Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não tô ouvindo vocês. Que engraçado. Tá me ouvindo, né, Por isso que Renan? eu tenho medo que a bateria caia. Me ouvindo? Tá. Agora sim, eu botei o fone e tô ouvindo. Botei o fone beleza. de novo no celular, porque daqui a pouco vai cair. Uhum. Então, vamos já direcionar para o final aí, gente. Sim. Tem tanta coisa para falar, né? Quero convidar vocês também para me seguir no Instagram lá. Coloca meu Instagram para eles aí, Thiago. Coloquei nos grupos, coloquei no PC também. Quem me seguir, me chama no inbox lá e pensa, Ronald, eu quero um vídeo sobre foco. Eu vou mandar para vocês um vídeo sobre foco, falando sobre vontade, concentrar-se na ação e evitar distrações, ok? É um vídeo aí que eu gravei recentemente, que fala muito sobre essas questões de preparação. Vários vídeos no YouTube sobre preparação mental. Um prazer assim, estar compartilhando com vocês, gente. Tá? Deixa eu só fazer um pedido aqui como professor a todos os meus alunas. Tira print aí, aproveita o Ronan tá aí, tira print, marca e me marca.
palestra boa, o que você quiser, você coloca lá, o que você achar de verdade, tira a print do aí, marca ele, segue ele, marca ele. Nós estamos em 64 aqui, quero no mínimo 40, 50 pessoas postando, mas em massa mesmo, quero todo mundo postando ele lá no Instagram, nos stories. Não esquece de marcar a TC Fute e eu. Obrigado. Legal, gente. Obrigado aí mesmo. E, gente, mais alguma pergunta aí? Que eu tô com medo de acabar minha bateria. Aí eu já respondo e a gente vai... Deixa eu agradecer, então, porque se acabar, eu faço a minha parte. Obrigado por tudo. Obrigado por essa palestra. Obrigado por esse aprendizado. Acredito que eles aprenderam mais um pouco. Não temos palavras para agradecer, nem condições para te honrar, mas que Deus o abençoe, que você tenha muito sucesso. Me honre realizando os sonhos de vocês. Maravilha. Isso aí, que você colha tudo que você está plantando de bom na vida desses meninos, de todos esses atletas. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu como professor da TC Fute, da NEACAD, quero agradecer você. Tá bom? Muito obrigado por essa palestra incrível. Tamo junto. Tá contigo, Thiagão. Aproveitando também, Ronan, agradecendo. A gente se conhece há um certo tempo aí online, né? Vem conversando online. Aí. O professor Paulo César Guzmão online, foi a primeira vez que falamos em vídeo e ele também. Foi assim, é assim que funciona. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, como ele falou. Exato. Então, agradecer mais uma vez, e aí a presença do PC também maravilhosa. Espero que a gente possa fazer mais vezes, e a gente sempre se coloca à disposição. Agradecer realmente a todos que estão participando aí, tem alguns pais, alguns alunos que estão, tanto da escolinha que a gente tem, em parceria com o Nenê, que está no Fluminense, e da TC Fute também, os garotos que estão aqui em clubes, né? Eu vi que Vinícius Moreira levantou a mãozinha ali, acho que ele quer fazer alguma pergunta. Me confirma aí, Vinícius, pode abrir o áudio, viu? Deixa eu só explicar, Ronan, quem é Vinícius. Deixa eu só explicar quem é Vinícius. Vinícius, ele é um atleta que chegou para a gente, ele tem um sonho e está buscando esse sonho através de muito esforço. Aquilo que eu falei lá no início, e que você também no meio também falou, de quem são os seus... eu esqueci até o nome que você disse, mas quem são os seus grandes exemplos, né? Que você segue, que você quer os modelos. Seguir. Pronto, os modelos. Eu falei lá no início que a grande dificuldade que a gente tem hoje é que o menino, ele tem o sonho, ele tem o Neymar, vamos dizer, o Cristiano Ronaldo, como um grande modelo, mas ele não quer percorrer aquele caminho que ele percorreu, né, até chegar. Ele tem o sonho de chegar, mas ele não tem o sonho de passar por onde ele passou. E aí vem a história do Vinícius, né? Vinícius, se puder abrir a câmera aí para mim te enxergar, o Vinícius, ele tem o sonho de jogar nos Estados Unidos, e o Vinícius, acho que todos os dias, se não me falha a memória, ele está indo para os sinais aqui de trânsito para vender água, para fazer o seu dinheiro e buscar o seu sonho. Então, assim, show. A gente não precisa, quem é daqui de Alagoas, não precisa de um Neymar para saber o que é buscar o seu sonho, o que é sonhar dia após dia. Né? Tem o Vinícius aí, vou deixar o microfone aberto aí para ele fazer a pergunta dele. Vinícius, tem vários atletas que foram jogar nos Estados Unidos, tem agora o Mateuzinho, concluiu lá, fez economia na faculdade, trabalha nos Estados Unidos. Então, depois eu vou passar o telefone dele para ti. Inclusive, a minha pergunta é sobre isso, né? Eu vi que o senhor citou bastante futebol feminino aí, atletas femininas, e eu queria saber a sua opinião sobre o futebol universitário, tanto feminino como masculino lá nos Estados Unidos, que recentemente vem revelando muitas jogadoras do cenário feminino, até para a seleção mesmo, acho que eu tenho contato, assim, umas 3, então... Quem é que tu tem contato? Me conta aí. A Carol, assim, Carol, já troquei uma ideia da onde com ela é? Ela teve passagem pelo Orlando, acho que ela ficou uns 2 anos lá nos Estados Unidos, então o cenário universitário está revelando bastante. Então, eu queria saber por que o Brasil está deixando passar tanto a oportunidade, assim, porque, tipo, não é todo mundo que tem condição de ir para lá. Então, tipo, foram reveladas mais de 3 lá. Então, imagina se a gente no Brasil tivesse essas condições. Quantas oportunidades para o feminino a gente não teria? É que o esporte nos Estados Unidos, ele é universitário, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, você monta uma escolinha, monta um clube,
e não exige o estudo do atleta. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tu jogar bola vamos lá, você estudar na mesma faculdade do Phelps, que é o maior nadador da história, é uma honra. Então, lá o esporte, ele é desde da base, trabalhar dentro das universidades, entende? Então, é uma estrutura totalmente diferente. Então, surgem atletas lá, mas principalmente porque os pais ou esse atleta, aqui no Brasil, decidiram fazer uma carreira lá, né? Então, nós temos a Andressinha, que jogou lá, nós temos a Marta, que joga lá, nós temos a Laís Araújo, que é aí de Maceió, se eu não me engano, foi minha atleta na seleção, que jogou muito tempo nos Estados Unidos, que lá tu tem que estudar. Para você ser atleta nos Estados Unidos, você tem que estudar, tem que fazer a faculdade, senão você não joga. Não sei se vocês sabiam disso aí, né? Então, tanto o Estado, a União, e as universidades e os clubes estão muito ligados lá. É uma outra filosofia. Se tu pretende realmente, Vinícius, ir para lá, tu sabe que tu vai ter que se dedicar muito, né? O Matheus, por exemplo, que é o meu atleta, cara, tinha que passar de ano. Ele tinha que trabalhar, passar de ano e treinar. E foi muito duro. Eu vou te passar depois o Thiago me passa o teu WhatsApp. Sim. E eu vou passar o telefone do Mateuzinho, que hoje está formado já, né? Para ele te explicar, porque ele aprendeu a falar inglês, mas tem uma ideia, em 6 meses. 6 meses ele aprendeu a falar inglês e fez uma prova que foi melhor que dos americanos. Como? Acho que é essa aí. Entende? Hã? Ele fez o TOEFL. Ele passou. 6 meses ele aprendeu. Por causa da pandemia, mas devido às condições lá do dinheiro agora, eu acho que eu nem vou fazer, porque eu vou precisar ir antes para trabalhar lá. Porque se for com o dinheiro daqui, não vai rolar, não. Ana, tá ouvindo? Tô. Eu acho que desligou, acabou a bateria dele. Ficar para a próxima aí. Só confirmar aqui. Ronan, tá ouvindo? Eu acho que desligou, porque ele não esperava que durasse tanto, não. Deixa eu só confirmar aqui se ele está online. Eu vou conversar com ele lá pelo Instagram. Pronto, eu vou passar, vou pegar tudo aqui direitinho. Eu acho que caiu mesmo. Ele não está nem chegando. Gente, aproveitar para agradecer a todos a presença. Isso. Em breve, essa palestra vai estar gravada, entendeu? Na verdade, foi gravada. Eu vou editar ela e gerar um link para quem quiser assistir novamente e pegar esses conceitos aí e levar para a sua vida. Não é só pegar hoje e cair, não, viu? É quando tiver num momento ruim, vai lá pegar o linkzinho, assiste o que foi visto hoje, ou lembra de tudo que a gente fala nos treinos. Então é isso, Samuel. Isso aí, só isso. Não esquecem do print, não esquecem de marcar ele, marcar a gente. Faça a divulgação. Mostre que a TC Fute também proporciona momentos bons fora de campo. E isso é marketing para todos nós, a gente vai crescendo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Hashtag eu amo o professor Samuel. Bora.